E as pressões sobre o dólar deram uma trégua nessa quinta-feira, mas os investidores não tiram o olho do mercado de câmbio, da inflação e do cenário externo, principalmente dos Estados Unidos. E o nosso convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan é o assessor econômico da Fecomércio, Guilherme Ditzi. Tudo bem, Guilherme? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Boa noite. Boa noite, Thiago Berracho. Prazer falar com você e todos os amigos da Jovem Pan. É nosso sempre. Bom, Guilherme, claro, puxando para o lado do comércio, né? Como que esse setor encara com preocupação a alta constante do dólar? Hoje o dólar deu uma trégua, dólar comercial uma queda de 0,2%, cotação de 5,50. De que forma isso ainda corre o risco de continuar pressionando a inflação aqui no país? E, claro, isso é um prejuízo para o comércio, como sempre, né, Guilherme? Thiago, eu acho que são duas vertentes que a gente tem que trabalhar nesse momento. Primeiro, o aumento do dólar que encarece os produtos importados e que vai aí dando uma pressão a mais na inflação, sobretudo no comércio varejista. Mas tem outro ponto importante, né? O que tem causado essa inflação acima do esperado? A questão do equilíbrio fiscal brasileiro. Evidentemente, há uma valorização da moeda americana por conta dos juros elevados que estão lá, que devem permanecer no patamar elevado por um tempo mais prolongado, que não era esperado anteriormente. Então, isso faz uma pressão também sobre a cesta de moedas pelo mundo e o Brasil é afetado. Só que o real tem sido desvalorizado acima da média mundial, o que traz uma visão de um desequilíbrio interno nosso, de problemas estruturais. Então, a gente tem dois problemas. Primeiro, a pressão inflacionária que deve surgir aqui nos próximos meses por conta dessa consistência do câmbio a 5,50, e, ao mesmo tempo, é um sintoma de febre de que o país não está fazendo o seu dever de casa, nos controle das contas públicas, o que, por consequência, também traz pressão sobre juros e inflação, evidentemente, impactando no comércio varejista. E agora, no segundo semestre, né, Guilherme? Você trabalha com o comércio, sabe que o segundo semestre é sempre mais aquecido do que o primeiro. Isso acaba também pressionando ainda mais a própria inflação e, de uma certa maneira, o consumidor tem disposição de sair gastando, como a gente faz essas avaliações em relação ao próprio consumidor que quer gastar ou não quer? O que tem melhorado, Thiago, em relação aos anos anteriores, o que não causa aquele temor todo, é que os preços das commodities, como soja, milho, trigo, estão num valor bem mais baixo do que estavam na época da crise da Ucrânia, no ano passado e etc. Então, o preço internacional não está tão pressionado que esse aumento do dólar não traz esse efeito como tivemos em 2022 e 2023. Mas gera um efeito se continuar nesse patamar de 5,50, né? Os empresários vão começar a fazer seu estoque para Black Friday, para Natal, que é o mês mais importante do comércio varejista, e certamente, com um câmbio acima do esperado, surte esse efeito de pressão inflacionária. Um ponto positivo, Thiago, que a gente pode, pelo menos, traçar nesse cenário, é que as condições econômicas das famílias estão mais favoráveis do que há um ano. Há uma melhora no emprego. O dado do CAGED hoje, do Ministério do Trabalho, foi muito positivo. A inflação, de maneira geral, até agora, ainda não está tão pressionada e os juros na ponta vêm caindo lentamente. Então, o cenário não quer dizer que seja o ideal, mas está melhor do que o ano passado, o que contribui para esse aumento do poder de compra. Mas, novamente, inflação é o pior imposto que tem sobre as famílias, sobre a renda das famílias, sobretudo a mais pobre. Então, quanto maior a inflação, e esse câmbio deve ajudar aí a aumentar um pouco mais a inflação nos próximos meses, é um sinal ruim aí para o orçamento das famílias. Ô Guilherme, nessa quinta-feira foi sancionada lá a taxa das blusinhas, né? Como ficou conhecida essa medida aprovada pelo Congresso Nacional. Antes o governo era contra, mas de qualquer forma essa medida foi aprovada e foi sancionada. O comércio, no caso, vai ser poupado de que maneira com essa taxação? De várias maneiras, né, Thiago? A gente vê uma concorrência desleal. Evidentemente, muita gente trouxe, né, que o próprio varejo aqui trabalha com produtos da China, mostrando, olha, são produtos de lá da mesma origem que a gente está tentando comprar abaixo de $50 sem taxação, mas o empresário daqui, o comércio daqui, ele paga todos os impostos, paga o aluguel, paga seus funcionários, o custo financeiro de um juros elevado. Então, isso traz uma consequência de um valor muito caro para o consumidor daquele mesmo produto que o empresário trouxe da China. Ele traz um valor muito mais caro para o consumidor do que propriamente se ele for fazer essa compra
através desses canais digitais. Então, é um momento de equilíbrio. Evidentemente, a gente precisa, né, Tiago? A gente está tratando agora de uma reforma tributária. O que a FEComércio busca nesse momento é que não haja um aumento da carga tributária. Pelo contrário, que se busque uma redução, porque a capacidade contributiva, seja do consumidor, seja do empresário, já está esgotada. Então, é aquela curva, né? Curva de Laffer. Quanto mais a carga tributária aumenta, menor é a capacidade de evolução da economia, porque as pessoas vão buscando outras formas ali de tentar sair desse imposto que sobrecarrega, evidentemente, investimentos e consumo das famílias. Então, é uma forma de começar a equilibrar e tratar de uma forma mais, de uma forma mais igual a relação de comércio que nós temos aqui de um custo muito elevado. E só mais uma questão, a gente começou a nossa conversa falando do dever de casa que o governo tem que fazer para cortar os gastos, enfim. Mas há também essa discussão sobre corte de gastos e também aumento de arrecadação. De que forma é preciso inverter essa curva e não se falar só de aumento de arrecadação e focar realmente no que importa, que é a questão de corte de gastos para que a máquina pública seja menos inchada, não é, Guilherme? Exatamente, Tiago. Eu acho que o importante, o que a FEComércio também tem trabalhado, é a modernização do Estado, que os gastos sejam eficientes, né? Há uma comemoração pelo recorde de arrecadação, só que os gastos também estão aumentando e está gerando déficit, ou seja, um gasto acima da receita. Isso vai gerar um rombo para as contas públicas nesse ano. Então é importante que o governo mire ali os custos desnecessários. Evidente, há muito que se cortar na máquina pública, porque ela é ineficiente, ela é inchada, então há espaço para cortes na máquina pública. Então é importante que o governo faça esse exercício, porque além de melhorar as contas públicas, vai ajudar na redução da taxa de juros, vai continuar ajudando a uma inflação mais baixa, e isso, por consequência, traz um nível de atividade muito mais forte, com o investimento das empresas e consumo das famílias. Se a gente não tiver equilíbrio das contas, dificilmente a gente vai sair aí da armadilha do baixo crescimento. Tiago. Guilherme Ditze, assessor econômico da FEComércio, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza, bom descanso e a gente volta a se falar. Guilherme, um abração, obrigado. Até uma próxima, Tiago, um abraço.